Olá, aqui é o professor Márcio Miguel e vamos falar sobre a fase final da Revolução Russa. Para começar, vamos aqui abordar a Guerra Civil. Pessoal, as medidas de Lenin desagradaram empresários, donos de bancos, grandes proprietários rurais e capitalistas estrangeiros que tinham investimentos no país. Também deixaram insatisfeitos militares de altas patentes do exército e da marinha, que defendiam o retorno do czar ao poder, e aos nobres, que viram seus títulos de nobreza anulados. Quer dizer que as medidas de Lenin para transformar a Rússia em um país socialista levou a uma guerra entre o Exército Branco, que vai ser o grupo dos capitalistas, tivemos aí o apoio do parlamento e de países europeus e dos Estados Unidos, contra o Exército Vermelho, que era o grupo do comunismo. Esses grupos eles acabaram entrando numa guerra civil de 1918 até 1921 e tinha como alguns destaques o Lenin partir para o comunismo de guerra e tivemos a vitória dos bolcheviques. Isso aconteceu por causa da estrutura de guerra adotada entre eles. Observa aqui no mapa a movimentação dos exércitos que ocorreram, tendo destaque para Petrogrado, perto da Finlândia, e Moscou, que acaba tendo as estradas de ferro que vai trazer a Transiberiana. Um ponto importante para a gente destacar dessa guerra seria esse comunismo de guerra. Essa tática previa a integração orgânica entre toda a produção econômica russa e as ações do Exército Vermelho. Essa integração consistiu na canalização dos recursos, tanto dos agrários quanto industriais, para o sustento da guerra. Houve o confisco da produção, sobretudo de cereais, para alimentar o Exército Vermelho e toda a mobilização da força de trabalho para que os bolcheviques não perdessem a guerra. Então, nós podemos trazer alguns destaques. O comunismo de guerra, ele trouxe a proibição dos partidos políticos, exceto o Partido Comunista, a instauração da censura, o aumento da ação repressiva da polícia política, a perseguição, prisão, tortura e morte dos adversários, e o ponto principal, que foi reverter toda a produção econômica para a guerra. Os bolcheviques arriscaram cortar quase todos os recursos do próprio povo russo, que ficou à míngua durante meses. Vale dizer ainda que a vitória bolchevique na Guerra Civil deveu-se mais, diga-se de passagem, à incompetência estratégica e franqueza ideológica discursiva do Exército Branco do que propriamente o sucesso do comunismo de guerra. Então, vocês podem observar que esta guerra acabou trazendo a vitória dos bolcheviques, mas deixou um saldo para o país horrível. Cerca de 13 milhões de pessoas haviam morrido nos conflitos e a economia russa ficou arrasada. Então, a gente pode trazer como ponto principal a estagnação da economia e se espalhou a fome dentro do país. Ele teve que implantar uma ditadura, isto é, ele acabou trazendo toda a estrutura do Estado para a intervenção, fazendo com que o Estado controlasse tudo. Tivemos aí o isolamento da Rússia em relação às potências europeias, a preocupação dos países capitalistas europeus era que essas ideias se espalhassem pelo seu país, já que eles estavam vivendo um período de pós-guerra, então tinha muita pobreza, e onde tem muitos pobres, o socialismo acaba ganhando mais destaque. Nós temos também que, em 1922, a Rússia passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, engajando outros territórios a adotar essas mesmas medidas, e para tentar recuperar a economia russa e tirar o povo da fome, o Lenin adota
essa nova política econômica, conhecida como NEP. Nesse caso, a gente pode dizer que o governo de Vladimir Lenin anunciou essa política para tentar fazer uma união entre o capitalismo e o socialismo. Esse novo plano recuava com as ações centralizadoras do comunismo de guerra e permitia que algumas práticas do sistema capitalista ainda fossem empregadas. Dessa forma, pretendia-se dar um passo para trás para depois dar dois passos à frente, ou seja, reaquecer a economia através do capitalismo, logo em seguida ampliar o conjunto de ações socialistas. Nesse caso, a gente pode dizer que a nova política econômica é um misto de capitalismo e socialismo, vai permitir que pequenas empresas privadas aqueçam sua economia e setores estratégicos é coordenado pelo Estado. Então a gente pode dizer que no âmbito comercial a NEP autorizou a presença de um setor privado que atuaria no comércio varejista, a formação de cooperativas que poderiam atuar em toda a economia e preservava boa parte do setor atacadista sob a administração do Estado. No campo, o processo de coletivização das propriedades era mantido. Além disso, as famílias camponesas que tivessem acumulado recursos financeiros estavam autorizadas a alugar outras terras para a produção. Então, a gente pode dizer que depois que o Lenin tentou implantar todas essas estruturas, ele acaba ficando doente e ocorre uma disputa pelo poder entre o Leon Trotsky e o Joseph Stalin. O Joseph Stalin, ele ganha essas formações, transforma a União Soviética em uma grande potência mundial, que vai desembocar na Segunda Guerra Mundial e no período da Guerra Fria. E um ponto a destacar da ascensão de Stalin seria esse terceiro tópico, pessoal: a formação de uma sociedade igualitária, um dos ideais ou pilares dos primeiros socialistas, foi deixado de lado. Então a gente observa que a proposta do socialismo, inicialmente, ela acaba se adaptando a uma nova realidade e as pessoas acabam criando um novo estilo de socialismo. Mas, devido ao tamanho do território, devido à quantidade de pessoas, instaura-se ditaduras para você manter o controle de uma certa elite que acaba burocratizando todo o Partido Comunista, enquanto a maior parte da população vivia em condições precárias e excluídas das principais decisões políticas.